A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus? Bom, meus irmãos, eu estou com a voz um pouco rouca, né? Mas o cafezinho vai sair assim mesmo. Acredito que vocês vão entender. Vamos lá? Abre a sua Bíblia juntamente comigo em Romanos, Novo Testamento, capítulo 6 e verso 12, desculpa. Romanos 6, 12. Romanos, capítulo 6 e o verso 12, que diz assim: o título do nosso estudo é Quem é o culpado? É uma pergunta. Nós já gravamos ontem o primeiro, hoje estamos com esse áudio agora. Vamos lá? Romanos capítulo 6, verso 12 diz assim, ó: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Esse pequeno estudo, esse pequeno áudio, ele explica claramente sobre as coisas que estão ao nosso redor, meus irmãos. WhatsApp, Google, YouTube, Facebook, TV, fora outros meios de comunicações. Elas não podem roubar a sua atenção e você não pode ser escravo delas. Tá entendendo? Eu sei, tem gente que usa esses meios ilicitamente. Eles acabam buscando o pecado através disso. Eles acabam buscando coisas erradas através disso. Mas o que a Bíblia está dizendo? Não pode deixar o pecado reinar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. O problema não está no objeto, está dentro da pessoa. Meus amados, se algo lhe for ruim aos olhos, saia. Não fique ali. Dá uma olhadinha comigo em 1 Tessalonicenses 5:22. 1 Tessalonicenses 5:22. Vamos ver o que está aqui. Capítulo 5, verso 22 diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Se o WhatsApp para você tem uma aparência do mal, não mexa com ele, porque para você é mal. Tá entendendo? Mas e se aos meus olhos não é mal? Pô, pastor, mas tem coisa errada acontecendo no WhatsApp. Sim, lógico que tem. Mas a culpa não é do WhatsApp. Você tem que entender isso, que o pecado não está nos objetos, está nas pessoas. Você quer exterminar os objetos, esquecendo que são as pessoas que estão erradas. Ah, então temos que exterminar as pessoas? Não, mas exterminar o pecado que está nas pessoas. Dá uma olhadinha agora em Mateus 6:22, vamos lá? Novo Testamento ainda, Mateus, capítulo 6. Vamos lá? E o verso 22 diz assim, ó: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, é para onde você levar os seus olhos? Muitos pregadores, assim como eu, são pregadores que utilizam o WhatsApp para mandar as mensagens. São pregadores que utilizam o Facebook. Mas se você está pecando ou está vendo alguém pecar por esses meios, afasta você deles. Porque para você não está valendo. Eu não posso dizer que o WhatsApp foi o diabo que criou. Porque não bate, meus irmãos. Como é que ele vai criar uma coisa que edifica a Deus, que glorifica a Deus? Como? Vejamos a ideia aqui, ó. Uma faca, um assassino e um morto. Vamos lá? Quantas pessoas... eu tenho certeza que você é inteligente. Não me faça passar vergonha. Uma faca é um objeto. Um assassino é uma pessoa. E um morto também é uma pessoa. Vamos lá? O assassino pega a faca e mata o rapaz que agora é morto. Outrora era vivo. Certo? Ele utilizou o que para matar ele? A faca. Quem foi que entrou e sangrou ele? A faca. Então quem que é o culpado? É a pergunta que eu te faço. Quem que é o culpado? Viu? Voltamos a ver agora que não pode deixar o pecado reinar. Não foi o que nós lemos? Não deixe o pecado reinar sobre você. Então, se a faca foi o culpado maior, porque não foi a mão do homem que furou, foi a faca que furou. Quem é que tem que pegar a cadeia? O assassino ou a faca? Então, vamos mudar nossas leis.
Porque quem tem que ser preso são os objetos. Uma pessoa pega um carro, pisa no acelerador e atropela a outra e mata. Quem vai preso? O carro? Os objetos estão sendo usados para praticar o mal, porém não são o mal. Porque a mesma faca que corta um pão é a mesma que penetra um corpo. Mas, porém, ambas são usadas por alguém inteligente. O objeto está ali parado, ninguém está obrigando ele. Agora, se a faca se levantar sozinha e agredir a pessoa, aí sim. Quantos casos já houve de pessoas que escorregou, bateu a cabeça numa pedra? A pedra foi para a cadeia? Não, meus irmãos. Não dá para julgar um objeto. Vocês têm que entender essas coisas. Pastor, mas o WhatsApp, para mim, é do diabo. Então ele está glorificando a Deus. Porque se você está sendo edificada pelos cafezinhos, os cafezinhos são mandados pelo WhatsApp. Tá bom, pastor, o WhatsApp não é não. Mas a Google é. A Google tem muita coisa boa. Muita coisa que você usa para a igreja. Lá também. E agora? Pastor, eu errei. É o YouTube. O YouTube também tem muita porcaria, mas também tem muita coisa boa. Ah não, pastor, esquece o WhatsApp, o Google e o YouTube. É o Facebook que não presta. Não, mas peraí. É possível você selecionar quem serão seus amigos. E quando um amigo não prestar, exclua. Mas faça seu rol de amizades. Cultive a amizade. Cuidado com o que você pensa e fala. E põe no Facebook. Não foi feito para você ficar postando safadeza, bobeira, o que fez ou deixou de fazer. O WhatsApp não é para brincar com essas coisas. Então você tem que entender o seguinte, que a culpa não é do objeto, das coisas que estão ali. A culpa é de você, é minha. Somos nós que praticamos os atos errados e fazemos isso virar sempre o quê? Um costume, uma coisa que não tem nada a ver. Hoje muitos levantam a mão para dizer que não tem nada a ver. Outros estão aí com as mãos abaixadas vendo que fizeram alguma coisa de errada. Existe sim, meus irmãos, muita coisa errada nesse meio. Existe. Mas é você que controla. Você que controla. Você que controla. Você decide quem você serve. É assim que funciona. Lembra de Mateus 6:22? Vamos dar uma olhadinha em Mateus 6:24? Em 6:22 ele diz assim, ó: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. No verso 24 ele diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou de se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Quero pegar um gancho nesse versículo e explicar que você não pode servir a dois senhores. Fica postando coisinhas de Jesus e depois fica fazendo coisa errada. Não pode. Você não tem como. Você está agradando e desagradando um aí. O diabo não pode criar algo que vai contra ele. Assim, seu reino se divide. Você sabia disso? Ah, não, pastor, não sabia não. Então lê Mateus 12:25, já que você está em Mateus aí. Ó. Mateus capítulo 12. E no verso 25 está escrito assim, ó: Jesus, quem está falando é Jesus. Porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, peraí. Se Satanás tem um reino, eles não podem fazer nada que glorifique a Deus, porque isso aí é divisão. Satanás não tem como criar o WhatsApp, a televisão, a internet, para destruir o crente e ao mesmo tempo ganhar crentes. Está errado. Esse versículo atesta aqui que ele não pode, meus irmãos, se contrariar, ficar contra si mesmo. Então você não está vendo as coisas certas, na lógica certa. E quando vinha a tentação, entre pela porta do escape. Porque se você tem um grupo, você tem alguma coisinha ali e sabe que está vindo coisas erradas, quando você está num grupo no WhatsApp e aparece coisas que fugiu da regra, a pessoa dá o primeiro, o segundo e o terceiro aviso. Passou disso aí, ó, exclui, acabou. Não pode. Agora, a Bíblia fala que quando vir sobre você a tentação, pegue o escape, porque Deus dá um escape. 1 Coríntios 10:13, vamos lá? 1 Coríntios capítulo 10... E o versículo 13 diz assim, ó: não veio sobre vós tentação,
senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. Quer dizer que Deus sempre vai dar um escape para que você possa suportar qualquer afronta, qualquer luta, qualquer humilhação, qualquer coisa. Mas de repente vem aí a tentação e você cai. Porque às vezes a concupiscência já estava no seu coração. Então não venha me dizer que esses meios estão errados, sendo que o errado é a pessoa. Não tire a culpa da pessoa, tá entendendo? Não culpe mais os objetos ou as redes sociais, mas assuma seu erro. Não, não é o WhatsApp. A culpa foi minha. Assuma. Acredite que você pode fazer melhor por você, sendo íntegro, reto. Mas não faça o que muitos estão dizendo, fazendo. Porque o pastor Alex usa o cafezinho pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. Agora, cuidado, para não cair no laço de que alguns, às vezes, no nosso meio faz. Se fosse dessa maneira, se você acha que o WhatsApp não presta, porque no WhatsApp tem gente boa e gente ruim, o que dizer da igreja? Porque na igreja, a Bíblia fala que tem o joio e o trigo, e o joio só faz coisa errada. Agora eu te peguei, não peguei? Então a igreja não presta? Então nós não vamos mais para a igreja, porque na igreja tem ladrão. E agora? Ei, para de jogar a culpa nas coisas e começa a lutar contra as coisas do mal. Não culpe nada. Ah, meu casamento acabou pelo WhatsApp. Ah, alguma coisa aí aconteceu de que alguém cedeu. Somente isso. Entendeu? Bom, hoje nós finalizamos esse estudo e acredito que Deus falou ao seu coração e você entendeu com o primeiro e o segundo áudio. Amém?